Num mundo envolto por sombras, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, revela uma visão intrigante de uma colossal guerra celestial. Nesse épico conflito, Miguel Arcanjo liderava um lado, enquanto Lúcifer, conhecido como o dragão, comandava o outro. As hostes celestiais de Miguel enfrentaram o dragão e seus anjos, triunfando sobre eles. Derrotado, o dragão e seus seguidores foram compelidos a deixar o paraíso celestial. O desenrolar desses eventos fundamentais lança luz sobre as raízes do mal que permeiam o mundo atual. O coração de Lúcifer, antes corrompido pelo mal mesmo nas alturas celestiais, teve o poder de influenciar outros anjos. Dada a pureza divina do céu, Deus não poderia tolerar tal corrupção. No embate épico entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos narra o desfecho. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e com ele os seus anjos foram lançados. Este episódio é crucial para compreender a origem do mal que assola o nosso mundo. Ao descer à terra, Lúcifer e seus seguidores continuaram a disseminar suas influências nefastas, lançando as sementes do que presenciamos hoje. Assim, desencadeou-se uma série de eventos cruciais. O diabo, descrito nas Escrituras como aquele que engana o mundo, foi lançado à terra, seguido por seus anjos expulsos junto com ele. Não há engano, o diabo agora reside na terra e uma das mais impactantes advertências sobre sua presença é encontrada em Apocalipse 12, versículo 12. Este versículo clama: "Portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo." Essas palavras ressoam como uma profecia sombria, alertando os habitantes da terra sobre a presença furiosa e temporária do diabo. É crucial reconhecer que, embora derrotado, o diabo permanece perigoso. Agora vamos iluminar a obra do diabo em 3 perspectivas temporais: no passado, no presente e no futuro. Isso nos permitirá compreender a extensão de sua influência ao longo do tempo. Refletindo sobre o passado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos evidências marcantes do trabalho do diabo nesta terra. Examinemos alguns casos emblemáticos, começando com Adão e Eva no Jardim do Éden, onde a serpente corrompeu a humanidade. Um exemplo notável ocorre na história de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, e a estratégia maligna de Satanás é reveladora. Ele utilizou pessoas como os sabeus e caldeus que saquearam os bens de Jó. O diabo também manipulou os elementos naturais, fazendo com que o fogo caísse do céu e consumisse suas ovelhas e pastores. Além disso, um vento poderoso soprou do deserto, derrubando a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos, resultando em uma tragédia tanto humana quanto natural. Este relato revela a astúcia do diabo, que empregou não apenas agentes humanos, mas também influenciou os elementos naturais para atacar Jó de maneira devastadora. Isso destaca como o diabo opera de maneiras diversas, aproveitando-se de todas as oportunidades para desafiar e prejudicar a humanidade. No Novo Testamento, encontramos relatos vívidos de como Cristo, em sua missão redentora, confrontou as forças do mal. Um exemplo notável é a libertação dos 2 endemoninhados, cujos demônios foram lançados em uma manada de porcos. Em Lucas capítulo 9, somos apresentados a um garoto que, de repente, gritava e era afligido por convulsões, espumando pela boca. O demônio que o atormentava tentava lançá-lo ao chão. Jesus, em sua autoridade, repreendeu o espírito imundo, trazendo cura ao menino. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Lucas, capítulo 9, versículo 42. Esses episódios destacam a capacidade do diabo de causar sofrimento e a resposta de Cristo em trazer libertação e cura.
Antes da crucificação de Jesus, uma passagem assustadora em Lucas 22, versículo 3, revela que Satanás entrou em Judas. Esse evento sombrio antecedeu um dos momentos mais cruciais da história, marcando a traição de Judas. Esses casos exemplificam como o diabo operou de maneiras diversas no passado, buscando semear caos e oposição, mas também mostram a resposta poderosa e redentora de Cristo diante dessas situações. Agora, dirijamo-nos ao futuro, conforme revelado no livro do Apocalipse e diversas outras passagens proféticas na Bíblia. Nesse cenário vindouro, o diabo erguerá o anticristo, uma figura humanamente liderada, porém satanicamente dirigida e capacitada. Apocalipse 13, versículos 7 e 8, destaca que essa entidade terá a autoridade para guerrear contra os santos, conquistá-los e governar sobre tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra irão adorá-lo, exceto aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ao observarmos o estado atual do mundo e da sociedade, as notícias refletem um panorama que parece escapar ao controle. Valores que outrora eram considerados incorretos, agora são aplaudidos, enquanto o que antes era visto como correto, agora é desaprovado. Nesse contexto, somos confrontados com ameaças como terremotos, conflitos armados e uma multiplicidade de males que assolam o mundo, gerando uma tensão palpável. Parece que a sociedade está à beira de uma implosão, uma realidade que gera apreensão, especialmente para aqueles que pregam o Evangelho. Em diversas regiões do mundo, os cristãos enfrentam uma perseguição intensa, muitas vezes promovida por aqueles que moldam a educação das crianças. Existe um esforço significativo para doutrinar as crianças e normalizar comportamentos que vão contra os princípios da Bíblia. Para aqueles que buscam entretenimento, a indústria do entretenimento secular é inundada por imoralidade, atividades ocultistas e toda sorte de males. Todavia, tudo isso ocorre porque, como a Bíblia nos lembra em Apocalipse 12, versículo 12, portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que habitais neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós tendo grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Embora possa parecer que Deus nos esqueceu, a verdade oposta é evidente. Todos esses eventos estão se desdobrando porque Deus está preparando o seu retorno. Estamos vivendo nos últimos dias e Deus está se preparando para voltar, para salvar seu povo e julgar aqueles que se opõem a ele. A realidade é que vivemos nos últimos dias desde a ressurreição de Jesus. Ao ler o Novo Testamento, frequentemente os autores expressam a sensação de estar contemporaneamente nos últimos dias. Um exemplo claro é encontrado em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, onde a Bíblia declara que em eras passadas Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Contudo, nestes últimos dias, ele nos falou por intermédio de seu Filho. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O autor de Hebreus, escrevendo entre 60 e 100 depois de Cristo, testemunhou a transição do falar predominantemente através dos profetas para a revelação direta por meio de Jesus. Hebreus claramente afirma que por volta de 60 depois de Cristo, quase 2000 anos atrás, já estávamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias então, e continuamos nos últimos dias agora. Deus aguarda para retornar e corrigir o que está quebrado desde a ressurreição de Jesus, quase 2 milênios atrás. A proximidade do retorno de Deus é agora ainda mais evidente.
Jesus nos adverte sobre os sinais que precederão seu retorno em Mateus capítulo 24, e um destes sinais é o engano. Mais uma vez, relembremos Apocalipse 12, versículo 9, que nos diz que o grande dragão, o diabo que engana o mundo, foi expulso e lançado à terra. O diabo é um mestre do engano, apresentando-se como uma ovelha, quando na verdade é um lobo, e como um servo, quando é, na realidade, um destruidor e ladrão. É por isso que vemos uma proliferação de doutrinas falsas no mundo hoje. O diabo trabalha para afastar as pessoas de Deus, infiltrando-se com falsas promessas de verdade e vida. Tanto Deus quanto a Bíblia nos alertam que haverá impostores que afirmarão ser Jesus, alegando conduzir outros à verdadeira vida, mas na realidade tentam enganar as pessoas para que as sigam. Infelizmente, encontramos muitos líderes religiosos que fazem tais alegações, pretendendo conduzir as pessoas a Deus, mas, na verdade, desviam-se do caminho verdadeiro. Este é um sinal dos tempos em que vivemos conforme previsto por Jesus. A palavra de Deus adverte não apenas sobre líderes religiosos falsos, mas também sobre outras figuras e ideologias não religiosas que afirmam ser o caminho para Deus. Entre eles estão celebridades e pessoas ricas que prometem verdadeira vida àqueles que seguem seus caminhos. Contudo, todas essas trilhas não conduzem à vida, mas são enganos diretos provenientes do abismo do inferno. Outro sinal dos últimos dias, conforme indicado por Jesus, será a intensificação da guerra e conflitos. Em Mateus 24, versículos 6 e 7, Jesus declara: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino." Nos últimos 100 anos, testemunhamos um derramamento de sangue significativo, como na Segunda Guerra Mundial, onde entre 70 e 85 milhões de pessoas perderam a vida, representando cerca de 3% da população da época. Hoje em dia, a guerra persiste em diversas partes do mundo, criando uma sensação de que, a qualquer momento, poderíamos estar à beira de uma terceira guerra mundial. A violência e os conflitos permeiam as costuras da nossa sociedade, destacando outro sinal dos tempos em que vivemos. Diversos sinais nos indicam que estamos nos últimos dias e a volta iminente de Jesus é inegável. Embora não conheçamos o momento exato de sua volta, temos a certeza de que está se aproximando rapidamente. Quando ele retornar, julgará tanto os vivos quanto os mortos. Aqueles que submeteram suas vidas para segui-lo serão recompensados com a vida no céu, ao lado do Pai. No entanto, aqueles que rejeitaram seguir os caminhos de Jesus enfrentarão a punição do afastamento de Deus no inferno. O momento está próximo, à beira do retorno de Jesus. Você está preparado para sua segunda vinda? Sua vida foi submetida a segui-lo? Não estou perguntando se você acredita em Deus, pois até os demônios acreditam. Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos pecados do mundo, mas não estão dispostos a dobrar os joelhos e segui-lo. Então eu pergunto novamente: você entregou sua vida para segui-lo? Pela graça, por meio da fé, você confiou sua vida ao Pai e está demonstrando sua fé em Jesus? Se não, agora é o momento. O tempo está se esgotando. Vivemos nos últimos dias e Jesus pode retornar a qualquer momento. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta a parábola de um servo cujo senhor está ausente. É responsabilidade do servo permanecer alerta até a chegada do mestre. O servo pode esperar diligentemente pelo retorno ou, alternativamente, pode negligenciar suas responsabilidades e se entregar a distrações. Aquele que espera diligentemente receberá uma recompensa, enquanto aquele que negligencia será punido. Em meio ao mundo tumultuado em que vivemos, a volta de nosso Mestre está mais próxima do que nunca. Nestes últimos dias,
Aqueles que aguardam diligentemente o Senhor receberão uma recompensa indescritível. Porém, para aqueles que negligenciam essa espera, está reservado o julgamento e o fogo do inferno. Agora é o momento de estar vigilante enquanto aguardamos nosso Senhor Jesus nestes últimos dias. Acredito que é hora de despertarmos, de estarmos vigilantes e preparados, pois o Senhor pode aparecer num piscar de olhos, ou cada um de nós aparecerá diante dele em um instante. Em qualquer cenário, é hora de despertar, estar pronto e permanecer alerta, pois o dia do Senhor está próximo. Não queremos ser pegos desprevenidos, como aqueles no mundo. A Bíblia nos alerta que ele virá como um ladrão na noite. Estará você pronto ou será pego nas armadilhas das preocupações deste mundo? Estará você pronto ou será apanhado nos prazeres deste mundo? Estará você pronto ou permitirá que a raiva, a ganância, a inveja ou o pecado o desviem do que realmente importa? Muitas vezes, dedicamos tempo a pensar no futuro, em nossos cônjuges, em como ganhar mais dinheiro ou economizar mais dinheiro. Raramente passamos momentos sem pensar. Mas, e se nossos pensamentos fossem expostos para que todos vissem? E se nossos pensamentos fossem totalmente revelados? Eles seriam pensamentos vergonhosos, perturbadores para muitos, ou refletiriam um caráter piedoso? Hebreus 4, versículo 13, nos lembra que nada em toda a criação está oculto da vista de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Reserve um momento para examinar seus pensamentos. Pergunte a si mesmo: por que penso dessa maneira? Isso se alinha com a palavra de Deus? Glorifica o Senhor? Você está vivendo como se soubesse que seus dias estão contados? Está acumulando tesouros no céu nos poucos dias que lhe restam na terra? Está lutando e se esforçando para crucificar sua carne diariamente? Está praticando o amor de Deus em sua vida, buscando fazer o bem em vez do mal? Muitos de nós enfrentamos situações que nos fazem sentir que os tempos nunca mudarão. Alguns podem estar agarrados a certas coisas, pessoas, maus hábitos ou pecados específicos. No entanto, quero fazer um anúncio urgente e espero que você ouça claramente. Não há tempo a perder. Não há tempo para se apegar a amigos que o arrastam para o pecado. Não há tempo para tolerar aquelas coisas que poluem sua mente com luxúria e pensamentos impuros. O Senhor deseja que sejamos livres da escravidão e da opressão. Ele veio para que possamos ter vida e tê-la em abundância. Cabe a nós aceitar o dom da liberdade que ele nos oferece. Observe ao seu redor e veja os sinais dos tempos: fome, pestilências, aumento de desastres naturais e rumores de guerra por toda parte. As profecias finais da Bíblia estão se cumprindo diante de nossos olhos, e a volta de Cristo está próxima. Temos sinais evidentes dos últimos dias. As pessoas se tornarão amantes de si mesmas, tempos perigosos virão, haverá fome, pestilência e rumores de guerra. Onde está aquele Jesus do qual você fala? Questionarão. Ele não aparece há centenas de anos, dirá um zombador. No entanto, a cada dia nos aproximamos mais do retorno do Senhor. Não se deixe enganar pelo conceito de tempo. A tradução amplificada de Tiago 4, versículo 14, nos lembra que não sabemos o que acontecerá em nossa vida amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é seguro em sua vida? Somos como um vapor, uma nuvem de fumaça ou um fio de vapor para uma panela, visíveis por um tempo e depois desaparecemos rapidamente. Gostaria de direcionar sua atenção para 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um escarnecedor é alguém que zomba e ridiculariza algo.
Quantos escarnecedores temos hoje em dia? Pessoas que agem com arrogância e orgulho, pensando que são mais inteligentes? Eles tentam raciocinar contra a Bíblia, questionando a vinda do Senhor, a promessa do retorno de Cristo para a Igreja e a validade da Palavra de Deus. Eles afirmam que nossos ancestrais já faleceram, mas tudo permanece o mesmo desde o início dos tempos. Eles querem que você questione a Palavra de Deus, mas devemos resistir. Proteja sua fé. Não se exponha a pessoas que buscam enganá-lo intencionalmente. Concentre-se em viver uma vida pura e agradável a Jesus, esforçando-se para subjugar esta carne. A Bíblia nos orienta sobre como nos preparar para a vinda do Senhor em 2 Pedro 3, versículos 14 e 15. Portanto, amados, enquanto esperais estas coisas, esforçai-vos por serdes achados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Considerai a paciência de nosso Senhor como salvação, assim como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como filhos de Deus, buscamos ser considerados imaculados e irrepreensíveis, desfrutando da paz interior, uma sensação de bem-estar espiritual e confiança, resultado de uma vida de obediência a Ele. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejamos sérios, vigilantes em nossas orações. Não devemos encarar nossa salvação levianamente, mas sim aguardar o Senhor fervorosamente. Amenizemos nossos corações, permaneçamos alertas e não subestimemos a seriedade de nosso compromisso com Ele. Ao valorizarmos o tempo e ganharmos compreensão de que cada dia é limitado, é quando a sabedoria floresce em nossos corações. Ao ler Romanos, capítulo 13, dos versículos 9 ao 11, a Bíblia nos exorta a não deixar dívidas pendentes, a evitar o adultério, o roubo, a cobiça, mas em vez disso, amar o próximo como a nós mesmos. Tudo isso culmina no versículo 11, que nos alerta. Além disso, você sabe que chegou a hora de você acordar do sono, pois a salvação está mais perto de nós agora do que quando acreditávamos. Deveríamos sentir uma urgência em relação ao tempo em nossas vidas. Como crentes, temos apenas um período limitado para conduzir nossas vidas juntos. Desde o início dos tempos, Deus nos atraiu para si mesmo, mesmo quando teimosamente o ignoramos. Ele nunca desiste de nós. No livro de Mateus, Jesus compara sua segunda vinda a uma grandiosa festa de casamento, uma celebração jubilosa da união perfeita entre Jesus Cristo e sua noiva, a Igreja. Somos convidados para o maior banquete de todos os tempos. A questão é, você respondeu a esse convite ou está adiando para o último minuto? Pode ser que você tenha ficado surdo ao som da chamada. Talvez sua atenção tenha sido capturada por outras coisas, como trabalho, finanças e amor romântico. Embora essas coisas possam parecer importantes, perceba que são apenas temporárias. Quando sua vida chegar ao fim ou Jesus retornar, essas prioridades perderão sua relevância. O que permanecerá é a resposta que demos ao convite divino e a preparação para a celebração eterna que aguarda aqueles que escolheram seguir o Senhor. Pensamos frequentemente que temos tempo para nos reconciliarmos com Deus, mas a verdade é que a vida é efêmera. Nada é garantido sobre o que fazemos hoje terá importância em um nível eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Seria capaz de afirmar que seu coração está firmemente ancorado em Cristo? Agora é o momento de depositar sua fé em Jesus. Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o coração. Em vez disso, permita que ele entre e transforme sua vida para sempre. Hebreus 12, versículo 1, nos incentiva a nos despojarmos de todo o peso desnecessário e do pecado que facilmente nos envolve. Devemos correr com perseverança a corrida que está diante de nós. Jesus Cristo é o que realmente importa. Com o tempo que temos, vivamos com sabedoria e sirvamos ao Senhor enquanto ainda podemos. Nossos dias estão contados e devemos viver para Deus. Em tudo o que fizer, coloque Deus em primeiro lugar.
No meio de todas as situações, confie em Deus primeiro. Hebreus 12, versículo 1, ressalta que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que, pela fé, deram testemunho da fidelidade absoluta de Deus. Devemos eliminar todo o peso desnecessário e o pecado que facilmente nos envolve. Vamos correr com perseverança e persistência ativa a corrida que está diante de nós. Agora imagine esta grande nuvem de testemunhas no teatro de sua mente. Embora a Bíblia não revele suas identidades, consideremos que eles têm a tarefa de documentar tudo o que você faz, para que no dia do julgamento sejam testemunhas. Pergunto a você, o que essa nuvem de testemunhas dirá sobre você? Dirão que Deus era o centro de sua vida? Testemunharão que você viveu uma vida que glorifica Jesus Cristo? Poderão afirmar que você acordava todos os dias com louvores nos lábios? Testificarão sobre a força de sua vida de oração e seu caráter genuíno como homem ou mulher de Deus? Dirão que você amava seu próximo e usariam palavras como autocontrole, humildade, oração e perdão para descrevê-lo? Pondere sobre o que essa nuvem de testemunhas dirá sobre sua jornada espiritual. Para alguns, nesta nuvem de testemunhas, poderiam dizer que nunca os viram orar, a menos que estivessem buscando algo específico. Talvez nunca tenham visto você abrir a palavra de Deus e meditar nela. E se eles dissessem que nunca perceberam um coração cheio de gratidão, sempre ansiando por mais, sempre buscando mais, sem nunca demonstrar gratidão pelas bênçãos que Deus lhe concedeu? Povo de Deus, reserve um momento para refletir sobre o que essa grande nuvem de testemunhas dirá sobre você. Será que eles testemunhariam que seus olhos estão cheios de ganância e inveja das coisas do mundo? Será que diriam que seu coração está repleto de ciúmes e orgulho? Dizem que o viram humilhar outras pessoas ou ouviram você desencorajar os outros. O que essa nuvem de testemunhas dirá sobre a sua caminhada com Cristo, sobre o estado do seu coração ou sobre o que você faz em privado? Precisamos ter discernimento para entender que o que fazemos diariamente é relevante para nossas decisões diárias. Por isso, oro para que você viva uma vida cautelosa, protegendo sua mente contra sementes negativas de pensamento. Oro para que você resguarde seu coração contra a inveja, o ciúme e a ganância. Rezo para que você guarde seus olhos e ouvidos contra qualquer coisa profana. Oro para que o Espírito Santo lhe conceda forças para lutar o bom combate. E, acima de tudo, rogo pela graça de Deus em sua vida. Corra atrás de Deus, busque-o diariamente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor dirige-se à sua igreja dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este convite é para que abramos nossos corações à sua voz. O Salmo 95, versículo 8 nos adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Quando oramos, lemos sua palavra ou somos convictos pelo Espírito Santo. É crucial não endurecer nossos corações, nem entristecer o Espírito Santo. Devemos responder à batida de Cristo, abrir a porta e permitir que Ele entre para habitar conosco e em nós. Ao fazer isso, Ele escreverá nossos nomes em seu livro da vida. Parte da luta para ouvir a voz de Deus está relacionada à nossa concentração nas coisas erradas. O diabo deseja nos distrair, fazendo-nos sentir que tudo, exceto Deus, merece nossa atenção total. Ele quer que atendamos às demandas do mundo, ignorando o que Deus requer de um cristão. Não nos deixemos enganar pelo príncipe deste mundo, que deseja que nos concentremos nos prazeres temporários e na felicidade oferecida por este mundo. O inimigo quer que fiquemos despreocupados quanto à vinda de Cristo. Lucas 12, versículos 19 e 20, ilustra essa armadilha ao descrever alguém que diz à sua alma para relaxar, comer, beber e ser feliz.
Mas Deus adverte que sua alma será exigida naquela noite. Embora os prazeres temporários sejam agradáveis, eles não satisfarão nossas almas nem nos trarão verdadeira alegria e felicidade duradouras. A verdadeira recompensa, a vida eterna e a alegria eterna, vem quando vivemos nossas vidas para Deus, obedecendo a sua palavra e mandamentos. Esta é a vocação da nossa vida. Embora estejamos neste mundo, não somos deste mundo. Portanto, nossa missão é viver para Deus, em conformidade com seus padrões e sua vontade. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Romanos 12, versículo 2, quando diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Além disso, em Romanos 14, versículo 8, somos instruídos: "Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor." Viver para o Senhor significa tê-lo como o centro de nossas vidas, buscar sua palavra antes de nossos próprios desejos egoístas, ouvir sua voz entre todas as outras e fazer da nossa missão de vida servi-lo em tudo que fazemos. Embora seja mais fácil falar do que fazer, escolher a coisa certa em vez da coisa errada, o caminho estreito em vez do caminho largo, significa negar a si mesmo e escolher a vontade de Deus sobre a nossa. Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 sobre o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que leva à perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta estreita pode ser desafiadora, mas vale a pena. Cristo bate à porta de nossos corações, esperando que respondamos ao seu chamado ao arrependimento. Encorajo você a viver para o Senhor, ter consciência da eternidade, buscar tesouros no céu que não perecerão e fazer escolhas conscientes. Nossos pensamentos, ações e comportamentos têm impacto, e apenas ao vivermos dedicados a Jesus Cristo, podemos esperar um dia desfrutar da vida eterna em sua presença. Façamos as escolhas certas aqui na Terra, pois o que fazemos agora afeta nossa eternidade. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, envie ele para um amigo. Que Deus te abençoe e até a próxima.